A escuridão caiu no salão, enquanto ela toca suavemente o pano vermelho. Sentia que algo perigoso estava se formando no destino. A mão revelava a verdade. Os Hangwai não estavam sozinhos. Havia forças se mexendo por trás do caos. As cartas mostraram mais do que ela esperava. As garras do verão, as chamas do alvorada, o veneno do amanhã. Aliados ocultos dos Hangwai surgiam um a um, mas algo interferiu. Ela não conseguiu ver tudo, e a leitura estava incompleta, como se o destino a desafiasse. Mesmo com os maus presságios, ela aceitava o destino. Se algo não pudesse ser evitado, então que virasse parte do seu caminho. A cena muda. E então, o nosso protagonista aparece. Ao ouvir o valor do tratamento, o mundo dele desaba. 5 milhões de won? Uma quantia absurda. E não, é coberto pelo seguro. A atendente tenta explicar, mas o coração dele já tá em pedaços. Era um medicamento novo, desenvolvido recentemente, e claro, caríssimo. Sem as injeções na coluna 2 vezes por mês, sua irmã ficaria paralisada da cintura para baixo. Naquele instante, ele entendeu o verdadeiro peso de não ter dinheiro. O preço da vida da irmã foi definido ali, sem dó. Mesmo assim, ele entra no quarto com um sorriso forçado, tentando esconder o desespero. Ela brinca, dizendo que corrida já era para ela, mas ele mente, fala que conseguiu um emprego e que está tudo bem, vai dar um jeito em tudo. Ela sorri aliviada, dizendo que vai se esforçar nos estudos. E ele, mesmo com o coração apertado, finge confiança. Mesmo sem os pais por perto, ele faria tudo por ela. Do lado de fora do banco, a esperança se esfarela. Os empréstimos foram negados. O histórico está comprometido e o atendente, frio, apenas sugere procurar outra instituição. O jovem sai calado, mas por dentro, o desespero só cresce. Ele aperta os dentes, grita, soca uma lata no chão, mas nada muda. Cada passo ecoa como lembrete cruel. Ele precisa de dinheiro, precisa com urgência. Dinheiro. A palavra martela sem parar na mente dele. Não importa se o crédito está destruído, não importa mais nada. Ele só sabe que tem que conseguir de qualquer jeito. Mas quanto mais pensa, mais percebe, não tem saída. Sem forças, ele cai de joelhos. A mão cobre o rosto enquanto a realidade pesa como uma muralha. O que eu faço? Não existe nenhuma saída. A ideia de ver sua irmã sem andar de novo pesa forte demais. Mas ele respira fundo. Não é hora de fraquejar. Ainda tem chances de conseguir o valor de algum jeito. Afinal, ele ainda não chegou no fundo do poço. E nesse momento que um gato preto esbarra nele e derruba seu caderno. Entre as páginas, um cartão escuro chama a atenção. Algo estranho está colado ali. Ele pega, curioso, e lê em voz baixa. É uma proposta de trabalho temporário no submundo. Soa absurdo demais, até para quem tá sem saída. Ele até tenta rir daquilo, jogando o cartão longe, mas dá uma última chance, uma olhada antes de ir embora. Nunca se sabe, né? Mais tarde, de volta em casa, observa as notificações de débito chegando, pequenos valores sendo arrancados aos poucos. Juros, contas, despesas invisíveis, tudo isso vai crescendo dia após dia como se nunca fosse parar. Mesmo sem saber o que o aguardava, ele seguiu com a decisão. Afinal, o mais importante era pagar a conta do hospital da irmã. E se algo desse errado, ele acreditava que poderia simplesmente fugir junto com ela. Na entrada, um funcionário o chama pelo nome. Ele responde sem pensar muito. Ainda nervoso, mas tudo muda quando ela aparece. A mulher de cabelos prateados desce as escadas, como quem domina o ambiente. Cada passo ecoa como se abrisse um novo mundo ao redor. No instante em que a viu, o Prota sentiu duas coisas. A primeira foi uma confiança estranha, como se pudesse entregar tudo nas mãos delas. A segunda, um medo profundo. Não era medo comum, era algo mais visceral. Como se tivesse sido jogado no fundo do mar à noite, sem saber o que tem abaixo. Um medo que só pode ser comparado à talassofobia. A aproximação dela é repentina. O Prota mal consegue respirar com aquela presença tão próxima. A beleza dela parece até irreal. Ela já chega lhe oferecendo um certo tipo de trabalho e que era para começar naquele instante. Ele não pensa em mais nada, só diz que deseja um emprego. Ela pergunta o nome dele. Sem hesitar, responde que o nome dele é Dojin. Logo em seguida, ela pede para que Dojin a siga, sem explicar nada. Dojin tenta perguntar onde estão indo, ou o que tipo de trabalho fará, mas ela só responde que vão para o Salão Funeral 1. No caminho, o clima fica mais estranho. Um homem mais velho agarra o braço de uma garota, forçando uma conversa desconfortável. Esse cara se apresenta como amigo do pai dela, dizendo que veio prestar homenagens. A garota tenta se soltar, irritada, mas ele continua, lembrando de quando ela era pequena.
tentando forçar intimidade. Dojin observa tudo ao lado da mulher de cabelos prateados. O desconforto cresce e o silêncio entre os dois só reforça o quão deslocado ele se sente naquele ambiente. Dojin intervém sem hesitar, ordena que o homem se retire e pare de incomodar a garota, deixando claro que ela estava desconfortável. O homem, furioso, reage com arrogância, berra sobre status e exige saber quem ousa encostar nele. Com firmeza, Dojin se apresenta como funcionário de uma empresa funerária, o que só deixa o clima mais confuso. Mas é a mulher de cabelos prateados que muda tudo. Com postura imponente, ela revela que Dojin não é funcionário de funerária, e que eles, na verdade, nem são uma empresa do tipo. Mesmo assim, o homem que ele confrontou era, de fato, o alvo da noite. Dojin fica sem entender. Se não é um serviço funerário, o que estão fazendo ali? A resposta vem seca. O nome do homem é Kim Hang-shik, um político influente, conselheiro da cidade. Um rosto respeitado, cheio de cargos importantes. Mas por trás da fachada, um assassino. A mulher revela sem hesitar: o último assassinato encomendado por ele aconteceu na noite anterior. A garota, em choque, conecta tudo. Talvez o acidente do pai tenha sido obra desse mesmo homem, e tudo se encaixa. O jornalista que morreu atropelado era o único que havia denunciado os esquemas sujos e encomendas de assassinato. O político, no entanto, mantém a pose, sorri com arrogância, enquanto exibe o celular, se gabando da quantidade de promotores e autoridades que tem na agenda. Mas a mulher de cabelos prateados não se abala. Ela dá um passo à frente e declara que o karma dele já está completo. 60 anos de vida, marcados por mentiras, crimes e dor, pecados cometidos e reforçados com ainda mais pecados. Mesmo assim, ela oferece uma última chance, mesmo para um lixo como ele. O julgamento não chega sem aviso. Ela o encara de cima, firme e inabalável. A sentença já foi proferida e, com uma calma assustadora, ordena que ele se arrependa agora. Sem aviso, o corpo do político começa a brilhar e desaparece. Foi puxado para algum lugar e ninguém entende como. Ela apenas vira para Dojin e solta com a maior calma do mundo. Nosso trabalho começa agora. Ele, ainda perdido, tenta adivinhar o alvo, mas ela é direta. Não é aquela pessoa, é aquela coisa. Algo está rasgando o espaço e surgindo ali, bem diante deles. Dojin congela, a pressão no ar muda, o clima fica pesado. Aquilo não era normal. Enquanto ele tenta entender, a voz da ceifadora ecoa por dentro. Na vida, existem coisas que simplesmente precisam ser feitas, e nem sempre vão ser justas. Algumas decisões são frias, sem considerar o que você sente ou pensa, mas são necessárias. E agora, diante daquele monstro distorcido, ele vai ter que encarar essa verdade na marra. Mesmo com medo estampado no rosto, ele entende, não tem mais volta. Aquilo apareceu não é só uma criatura, é o reflexo de um mundo distorcido, como tinta derramando num papel branco, manchando tudo ao redor e espalhando o medo com ela. O monstro, uma fera demoníaca com símbolos correndo pelo corpo, encara os dois. Sua voz rasga o ar. O que vocês são? Mas não espera a resposta. Ele só quer caçar. Dojin, desesperado, pergunta sobre os civis, mas a ceifadora só responde que eles já desapareceram. Eles não foram embora, eles foram sugados para dentro de algo maior, um espaço isolado, o lugar para onde os monstros arrastam os mais podres, os que cruzaram todos os limites. Ali não tem justiça, só a caçada. Esse é o campo de caça do submundo, e eles acabaram de entrar. A criatura não perde tempo, avança com tudo, um rugido que parece rasgar a alma. Mas antes que atinjam alguém, a ceifadora de cabelos brancos entra na frente, chutando os monstros com força brutal. O impacto joga os dois pro chão, e o Dojin quase se engasga de tanto susto. Ela não mostra nenhum sinal de medo, pelo contrário, olha direto pro bicho e lembra o motivo de estarem ali, impedir aquela caça maldita. Os monstros percebem quem tá no caminho e não curte nada a ideia. Liberam energia azul insana, pronto para acabar com eles ali mesmo. Mas ela já tá pronta. Abre sua maleta e ativa um selo mágico, criando uma barreira rosa que bloqueia o ataque na hora. O monstro dá uma pausa, observa, percebe que ela não vai recuar. Responde com respeito Thor, espírito digno de uma guerreira. A caçada virou o confronto, e a ceifadora não tá pra brincadeira.
Dojin fica em choque, tudo parece tão absurdo que ele se pergunta se ainda tá sonhando. Mas aquele lobo gigantesco brilhando com energia azul tá bem ali e mirando direto nele. Ele congela, só pensa, que diabos está acontecendo? O ataque vem como um raio, uma explosão de luz azul rasga o ar, devastando tudo à frente. E quando a poeira baixa, o lobo ainda tá em pé, olhando com desprezo. A fera debocha, nem com toda aquela bagunça conseguiram encostar nele, mas a mulher de cabelos prateados devolve com elegância. O lobo também não tocou um fio sequer do Baek Amiun. Ela propõe um duelo direto. O lobo enfrentaria Baek Amiun e o primeiro que se ferisse, mesmo com um arranhão, teria que recuar. Dojin mal acredita no que houve. Que proposta era aquela? Ela se mantém calma. Se o lobo é tão forte quanto diz, por que temeria uma luta justa? Após um silêncio tenso, o lobo aceita. Vai esperar até o humano estar pronto. Mas Dojin surta. Ele nem sabe lutar. Ela olha para ele com tranquilidade e pergunta se ele tem alguma arma. Como assim? Como eu vou lutar? As ceifadoras apenas sorri e diz que vai ajudá-lo o máximo possível. Dojin perde a linha. Com o lobo assassino atrás dele, grita tentando entender o que faz alguém achar que ele tem chances nisso. Mas ela, tranquila como sempre, responde, acredita que ele pode lidar com aquele lobo. Dojin rebate e diz que é só um estudante, nada além disso. E a ceifadora contra-ataca com lógica afiada. Se é um estudioso, deve saber usar arco, certo? Dojin vacila, admite que não sabe como. Ela começa a listar armas de lâmina, peon, gun e ele só afunda no próprio desespero, sem nem saber o que são essas coisas. Por dentro, já tá em crise, dizendo que ela deve o achar um cara patético. Tentando manter a pose, ele inventa uma desculpa qualquer e manda aquele: talvez eu tenha algo assim, só pra não perder de vez a dignidade. E aí, ela manda o golpe final. Vai conceder a ele o poder de materializar uma arma imaginada do mundo real. Força para criar sua própria arma, com própria energia. O clima muda. Ela o manda ajoelhar e, atordoado, ele obedece, mas confuso. Solta um sussurro. No chão? Na minha testa? Dojin fecha os olhos, tentando visualizar cada detalhe da arma. Seus dedos se movem, como se moldasse algo invisível no ar. Um leve brilho começa a surgir na frente dele. Bem sutil, mas real. O processo de manifestação tá rolando, e ele tá no foco total. O lobo demoníaco observa tudo de longe, com os olhos vermelhos ainda mais intensos, como se também sentisse que algo está prestes a acontecer. Mesmo com o medo batendo, Dojin não recua. O coração acelera, mas a mente vai encaixando cada peça por peça. O lobo demoníaco avança com um rugido selvagem. Cada passo sacode o chão, como se a própria morte estivesse vindo buscar seu prêmio. Ele promete um fim rápido, sem dor. Dojin mantém a calma. Enquanto o inimigo se aproxima, sua mente vai fundo, acessando algo que ele conhece melhor do que ninguém. Foi quando se lembrou de tudo que estudou, modelagem 3D. A escolha que ele fez quase sem pensar virou sua maior habilidade. Anos praticando, criando mundos virtuais, peças, objetos, tudo em espaços digitais. Aquilo era familiar, aquilo era dele. A energia ao redor começa a reagir. Pixel e luz se juntam como se todo o universo virtual estivesse obedecendo sua vontade. A ideia é clara: construir da forma mais familiar possível. Não importa se é espada ou lança. O lobo avança sem medo, gritando que nada disso fará diferença. Mas Dojin está pronto. No último instante, ele encara o monstro de frente e com um olhar firme responde com ação. Sem hesitar, Dojin materializa a arma. Em um piscar de olhos, uma M16 ganha forma nas mãos dele. O disparo ecoa forte, atingindo o alvo com precisão. O monstro sente, mais balas voam, e o lobo recua sob a pressão dos tiros. Mesmo com a pele reforçada por maldições, o impacto o obriga a recuar. Mas não é só isso. Dojin não para. Enquanto atira, ele mantém a postura fria, como se estivesse num jogo que treinou a vida inteira. Um corte de luz rasga o ar. A sequência de transformação num ataque ainda mais veloz, cada movimento da arma é controlado com perfeição. O lobo rosna. Seus olhos brilham em choque. Por um segundo, ele parece reconhecer algo antigo, algo que havia esquecido, que os humanos também podem portar pecado e punição. Ele ri, não de escárnio, mas de prazer. Aquilo o anima. A batalha agora é divertida. A criatura recua com dignidade. As marcas de maldição ainda brilham em seu corpo, mas agora misturadas ao sangue escorrido. Ele mantém a palavra. Como prometido após ter sido ferido, se retira. Seu nome ecoa com peso. Ban Seok, um dos 6 presas que receberam nomes. Enquanto caminha de volta para as sombras, seus olhos brilham com algo raro: respeito. Ele memoriza o nome do humano, Lin Dojin.
Dojin. O garoto segura o rifle no ombro. Se apresenta não como um herói, mas como um simples reservista da República da Coreia. A fera desaparece. O cenário volta ao normal. Paredes e chão destruídos são restaurados como se nada estivesse acontecido. Dojin observa tudo ao redor. Seu corpo ainda está em alerta. Será que ele venceu mesmo aquele monstro? Antes que pudesse se perder nas próprias dúvidas, uma voz surge. Era a ceifadora dizendo que o trabalho foi muito bem feito. A mulher de cabelos prateados confirma com calma. O perigo passou. Agora ele podia descansar. Dojin recebe o pagamento. Já havia sido transferido, mas antes que pudesse se afastar de vez, ela o interrompe. Ele recusa gentilmente, dizendo que veio apenas pelo dinheiro. Não tem planos de seguir com trabalhos estranhos ou arriscados. Ela apenas sorri, abre um envelope negro e o estende. Dentro, o mesmo valor depositado, dinheiro vivo. Um incentivo ou uma isca. Se algum dia mudar de ideia, bastava rasgar aquele envelope. Não importa onde esteja, ela o encontrará. Com os olhos tranquilos e a postura impecável, a mulher de cabelos prateados encarou Dojin e declarou que o perigo havia passado. Sua voz era firme, mas extremamente reconfortante, como se quisesse garantir que tudo estava sob controle, mesmo diante do caos que acabou de acontecer. A garota de cabelos prateados olha para trás com um olhar calmo, quase como se soubesse que esse adeus não ia durar muito. Ela se despede com leveza, prometendo que não vai demorar. A tela escurece e o caos toma conta. Um acidente violento, destroços espalhados, corpos jogados no chão. Dojin, ainda consciente, estica a mão em direção à irmã, tentando chamar por Yejin. Em meio à escuridão, a última coisa que ele ouve é um pedido, que cuide bem da irmã dele. Ele acorda assustado, a testa latejando de dor. Ainda confuso, solta um "mamãe, papai", enquanto limpa as lágrimas. Mas não tem tempo para digerir o sonho. Uma pinça de gelo cai na testa dele. É claro, é a irmãzinha que aparece no quarto. Ele pula da cama se debatendo. Ela responde com naturalidade que ele mesmo pediu para ser acordado cedo. Ela lembra. Hoje tem consulta no hospital e parece que ele já ia esquecer de novo. Enquanto a irmã vai preparar o café, ele encara o chão em silêncio. O lembrete da consulta só fez a ansiedade aumentar. As contas do hospital continuam pendentes e ele não faz ideia de como vai pagar. Sentado na beira da cama, ele tenta pensar em uma saída. Ainda não conferiu quanto recebeu no dia anterior. E talvez tenha alguma esperança ali. Pega o celular, hesitante. Uma notificação surge. Hang-Wan Xiao enviou 5 milhões de won. Os olhos dele arregalam, sem acreditar. O número se repete na cabeça como um eco. 5 milhões, 5 milhões. Ele levanta cambaleando sem nem saber o que dizer. A irmã vê o jeitinho estranho dele e pergunta o que está acontecendo. Mas antes que possa responder, ele pisa em falso e grita, caindo no chão. Ela suspira exausta. Já sabe que aquele dia vai ser longo. Dojin se levanta mancando com a mão no pé. O tombo ainda tá doendo, mas ele tenta ignorar. No canto da mesa, um envelope preto chama a atenção dele mais uma vez. Ele se aproxima devagar, lembrando do que a ceifadora havia dito. Aquele envelope continua com a mesma quantia. Ele já tinha pago os remédios do mês, mas o medo do próximo mês apertava no peito. Abre o lacre hesitante, se perguntando se deveria mesmo fazer isso. E nesse instante, a lembrança dela invade como uma maré. A ceifadora caminha com firmeza em sua direção, estendendo o envelope. Diz que, se ele mudar de ideia e quiser encontrá-la de novo, é só abrir. Ela promete que vai encontrá-lo onde quer que ele esteja. Dojin segura o envelope com força, tentando se convencer de que é só coincidência. Mas mesmo murmurando que ela nunca o encontraria, no fundo, sabe que não é bem assim. Enquanto abre, o som do papel sendo rasgado ecoa pelo quarto. Uma voz surge na mente dele, fria e certeira. Ah, então você abriu o envelope? O susto é imediato. O olhar de Dojin treme, e no reflexo de pânico, ele se joga da cama, derrubando tudo ao redor. A ceifadora, sentada no colchão com a postura de sempre, observa em silêncio. Nenhum traço de culpa, nenhuma pressa em se explicar. Ele tenta se recompor, mas o constrangimento só piora. A situação é bizarra demais para ser explicada. A porta se mexe de repente. A irmã anuncia que vai entrar. Dojin se lança num salto desesperado, tentando cobrir a ceifadora com um lençol, mas já era tarde demais. A porta se abre, e junto com ela, a vergonha. Ele trava, ambos em silêncio por um segundo, que parece durar uma eternidade. A irmã pergunta o óbvio, e ele, tentando esconder o caos, se enrola nas palavras e no
cobertor e na própria mente. A irmã franze a testa. Ainda ouve a voz de uma mulher e sente que algo não está certo. Dojin, soterrado entre o travesseiro e desesperado, responde sem encarar ninguém. Foi o celular. Só estava assistindo alguma coisa, nada demais. Mas o suor frio entregava algo. Dojin ainda se escondia debaixo do cobertor. Envergonhado, Yejin, sua irmã, comenta que aquilo no meio do dia parecia exagero e decide sair para dar espaço para ele. Sozinho, Dojin tenta rir da situação, mas prefere continuar sendo mal interpretado a explicar o que realmente aconteceu. A ceifadora, com um olhar direto, pergunta se ele mudou de ideia. Ele não responde, apenas sai de casa e vai até uma cafeteria, tentando evitar Yejin e os pensamentos confusos. Na TV, a notícia: Kim Hang-shik morreu em um acidente de carro. Dojin reconhece o nome, era o alvo do monstro lobo. A ceifadora confirma que morreu da mesma forma que matava os outros, mas agora, com a criatura derrotada, a alma dele foi guiada direto para o inferno. Dojin ainda estava atordoado. Inferno? Ele repete em voz baixa, como se não conseguisse processar o que acabou de ouvir. A ceifadora permanece calma, imponente à sua frente, e diz: como você deve ter imaginado, eu vim do submundo. Ele engole seco, encarando a figura misteriosa. Hesita antes de perguntar o que ela é, mas em vez de uma resposta direta, só recebe o silêncio. Na cabeça dele, uma dúvida mais urgente toma forma. Será que ela é só uma maluca qualquer? Mesmo assim, decide ir direto ao ponto. Então, pergunta: o que você é, afinal? Ela ergue a taça, gira o líquido com leveza e começa a explicar. Você não está totalmente errado, mas cometeu 2 enganos. Eu estou exercendo o papel de uma ceifadora, só que o meu posto não é o de uma ceifadora comum. Sou uma Xinjiang, uma Ponegie. Ela cruza as pernas e mantém o tom firme. Minha missão é subjugar o mal, derrotar os demônios. Dojin ouve sem interromper. Para conduzir as almas comuns, não seria necessário alguém como ela, mas para protegê-las, isso sim exigia poder. Ela continua deixando claro que os monstros que ela viu não eram normais. Aquelas criaturas não nasceram com o universo, elas surgiram do pior tipo de origem, os pecados da humanidade. Eles são os predadores supremos de todos os seres demoníacos. A criatura, conhecida como Mokiduji, encarna essa ameaça, engolindo mundos inteiros como se fossem presas insignificantes. E o que seria apenas uma lenda, agora parece real. A cena muda e, no campo, um golpe de pura energia azul rasga o céu. A terra treme quando o impacto atinge o solo, criando uma onda de poder colossal. No centro de tudo, Night Frost se revela. Seu corpo coberto por marcas vermelhas e um aura feroz, ele encara o oponente, uma pedra. A verdade não muda. O invencível Night Frost perdeu uma luta, e o mais humilhante é que foi contra um mero humano. Do alto de um galho, um rapaz loiro observa a cena. Com os braços cruzados e o rabo balançando, ele provoca com um olhar afiado, dizendo que esse tipo de treinamento com pedras já devia estar ultrapassado. De cima do galho, Summer provoca com um sorriso debochado. Night Frost, com paciência no limite, o adverte para que desça e fale com respeito, antes que ele mesmo o tire dali e o quebre o pescoço. Mas o garoto continua tirando onda, dizendo que Night Frost está sensível demais, e ainda cutuca mais fundo, lembrando que ninguém imaginava que ele voltaria derrotado. A fala deixa o clima mais tenso. Summer pergunta como ele pode falhar na caçada. Night Frost não aceita o tom da pergunta. Ele responde que não falhou, só cumpriu sua promessa como um guerreiro. O primeiro a se arranhar deveria recuar. Mas o loirinho apenas ri e chama isso de pensamento antiquado. Hoje em dia, gente assim é chamada de ajushi. Night Frost suspira. Então, é isso que chamam agora um guerreiro de verdade? A resposta vem com ironia. Também chamo isso de perder a luta. Enquanto a aura do lobo se projeta em fúria por trás do corpo de Night Frost, Summer continua provocando, fingindo estar assustado com um sorrisinho no rosto. Mesmo depois da provocação, Summer muda o tom e diz que a mãe deseja ouvir pessoalmente o motivo da derrota de Night Frost. O guerreiro concorda com o aceno, dizendo que a visitará em breve. Antes de ir embora, o loirinho ajeita os passos e lança mais uma pergunta. Ele quer saber se aquele homem era realmente forte. A resposta não vem dele, mas de outra cena. Após revelar seu nome, Shaza, a ceifadora de olhos frios, explica com calma. Os Mukdug caçam pessoas corruptas como o deputado Hang-shik. Eles roubam almas manchadas de pecado cumprindo um ciclo justo. Para ela, o universo se mantém com base nesse ciclo eterno de reencarnações. A alma humana flui e se purifica a cada vida, subindo lentamente em direção às formas mais elevadas da existência. Esse fluxo eterno de almas é a própria engrenagem que mantém a ordem cósmica girando, uma lei universal, escrita no tecido da criação, pulsa no coração desse ciclo sagrado. Shaza continua a explicação.
criação. Segundo ela, leva séculos até que uma nova alma humana surja. Por isso, esse tipo de alma é a mais rara e preciosa de toda a existência. Proteger essa essência é preservar o equilíbrio do universo. Enquanto ouve tudo aquilo, o garoto segura sua bebida em silêncio. Ele reflete que, mesmo com tanta filosofia e reencarnações do nada, não consegue negar. Aquela arma feita de pura luz ainda parece real em suas mãos. Shaza então finaliza seu pensamento. A maldade humana precisa ser purificada, e para ela, essa purificação deve acontecer no inferno, um castigo justo moldado pelo próprio sistema do cosmos. O pecado humano funciona como impurezas no sangue, se espalhando aos poucos por toda a criação. Essa contaminação silenciosa já corrói a estrutura do universo, e a prova disso está no caos que a humanidade provocou até agora. Shaza revela que esse desequilíbrio acabou dando origem a uma entidade maligna chamada Mukdug, uma aberração que rompe as leis da criação. Segundo ela, se as almas dos pecadores não forem enviadas ao inferno para a purificação, os pecados vão se acumulando. Com o tempo, rachaduras surgem na ordem cósmica, podendo causar um colapso universal. Mas ele responde de forma seca, dizendo que entende a intenção de purificar essas almas, só que a realidade dele não permite pensar em cataclismos cósmicos. Ele mal consegue pagar as contas do hospital da irmã todo mês. O garoto se levanta, diz que já entendeu tudo e tenta encerrar a conversa ali. Mas a dúvida é inevitável. Se ela tem tanto poder assim, por que não enfrenta esses monstros sozinha? Shaza responde com calma. Demônios comuns e espíritos malignos podem ser destruídos com o poder divino, mas os Mukdug, nascido do pecado humano, só pode ser derrotado por aquilo que o contradiz, uma alma humana e o poder da própria vida. Shaza revela que ataques e armas divinas não afetam Mukdug. É por isso que os deuses sempre dependeram dos humanos para combatê-los. Há mais de 1000 anos, essa corporação se mantém ativa e a força humana continua sendo essencial. Sem aviso, ela segura a mão de Dojin com firmeza, olhos nos olhos. Diz que ele tem o talento necessário para ser um guardião das almas. A surpresa é tanta que ele quase cai da cadeira. O coração dispara, as bochechas coram, e ele tenta disfarçar o nervosismo batendo a cabeça na mesa. Shaza pergunta se algo está errado, mas ele só balbucia que tá tudo bem. No fundo, Dojin só consegue pensar em uma coisa: sua irmã, Kyejin, a menina que, segundo todos os médicos, deveria estar paralisada, mas agora caminha normalmente graças aos remédios. A imagem da irmã cruzando a calçada enquanto sorri o faz tomar uma decisão. Ele segura a mão de Shaza com mais força, e com os olhos fixos nela, pergunta o que realmente é ela. Se for mesmo uma deusa, ele precisa entender o que aconteceu. Dojin encara Shaza com seriedade. A proposta é simples. Se ela puder curar completamente sua irmã, ele aceita o trabalho. Mas a resposta é imediata. Deuses são proibidos de interferir diretamente em assuntos humanos. Mesmo que a intenção seja boa, ainda é uma quebra das regras divinas. Shaza mostra pesar. Diz que entende sua dor, mas infelizmente não pode ajudar do jeito que ele quer. Ele engole seco e disfarça a frustração. Já imaginava que seria complicado. Então propõe outra coisa. Se ela puder cobrir os custos do tratamento da irmã, com todos os remédios caros incluídos, ele então luta contra os monstros ao lado dela. Não parece mais tão ruim assim. Shaza hesita, mas aceita. O acordo está quase fechado. E é aí que Dojin solta um golpe final. Será que rola um PC Gamer de alto desempenho também? Ela regala os olhos, incrédula. Ele tenta manter a pose, mas o clima ficou meio tenso. Na saída do prédio da agência, Dojin ainda aproveita a deixa. Com aquele jeitinho envergonhado, manda mais um pedido. Quando Yejin for pra faculdade, será que a mensalidade pode entrar no pacote também? Mais tarde, o silêncio toma conta da casa. A rotina segue simples. Uma refeição dividida à mesa, chopsticks se movendo em silêncio, mas na cabeça dele o barulho é outro. Ele olha pra irmã. A fala sai quase sem pensar e pergunta se Yejin sente falta dos pais. A menina sorri e continua comendo. Responde com leveza. Diz que sim, sente falta dos pais. E completa do nada. Se ele já quis chorar sem motivo algum. Ele se surpreende, mas ela continua como se lesse sua mente. Fala que ele tá fazendo um bom trabalho, preenchendo o vazio que os pais deixaram, cuidando dela como ninguém mais faria. Dojin fica paralisado. Desde quando ela ficou tão madura? Naquele instante, os dois se olham com carinho. Yejin segura as lágrimas e fala em silêncio. Mamãe, papai, não se preocupem. Eu tô cuidando bem
incluindo Dojin também. Mudando a cena, o shopping estava calmo naquele fim de tarde. Subindo as escadas rolantes, a figura loira de boina se destacava entre os corredores. Summer, com o mesmo jeitinho sereno de sempre, vasculha a seção de CDs. Assoviava baixinho, alheio ao caos que o destino já reservava. Ao puxar um dos álbuns, um par de olhos vermelhos brilham no escuro da prateleira. Uma presença estranha, com um sussurro sinistro se aproximando. Ele recua, mas a criatura salta. É um rato demoníaco, daqueles que não deveriam existir fora do inferno. A energia maligna se espalha por segundos, criando um contraste bizarro com a calmaria da loja. Summer só observa, como se fosse corriqueiro. Tira a boina, respira fundo e se desculpa. Pede que não façam tanto barulho. Ele só queria comprar um CD em paz. A criatura hesita, e ele completa, com um sorriso calmo. Deveriam tomar mais cuidado. Você não sabe que os humanos normais têm pavor de ratos? Com um olhar cortante e um tom levemente irônico, Summer se aproxima. Então, pergunta, o que exatamente o trouxeram ali? O rato demoníaco pede permissão para lutar, diz que quer se juntar à caçada, mas Summer responde com firmeza e diz que não. Ele sabia bem com quem estavam lidando, não era qualquer caçador, era alguém que havia derrotado Night Frost com uma arma comum. Summer encara a criatura e diz, você sabe disso, né? Por isso mesmo é perigoso vocês se meterem. Uma única bala pode acabar com cada um de vocês, entendeu? Mas o enxame não se cala. Dizem que são muitos, muito mais do que qualquer rifle poderia derrubar. E lembram, todos fizeram um juramento juntos. Summer cruza os braços. Não importa se alguém é forte ou fraco, todos nós juramos entregar nossas vidas pela mãe e pela nossa raça. Enquanto ele encara os olhos vermelhos do pequeno soldado, o silêncio deixa claro que a guerra já começou. Summer encara o rato e diz, querem lutar e morrer, é isso? A criatura confirma sem hesitar. Estão prontos para morrer. Se puderem escolher o momento e o local da própria morte, querem lutar ao lado dos que receberam nomes, assim como os mestres Night Frost e Summer Sky. Dessa vez, Summer aceita, já que viu o que os esperam. Não vai impedir mais ninguém, mas que se preparem. A partir de agora, vão lutar. Enquanto coloca o chapéu, seu tom muda. O dia da caçada não está longe. Na semana seguinte, Shaza entra em cena, para analisar com precisão a condição física e resistência de Dojin. Ela inicia o treinamento, uma corrida sem pausa, com cada passo uma nova maldição colocada no corpo, e assim começa o período mais cruel da medição de resistência. Na primeira semana, o treino foi insano. Corridas de 50 metros e provas de resistência de 3 km sem descanso, o dia inteiro, repetição atrás de repetição. Mesmo exausto, Dojin corre, mas não entende por que precisa repetir tudo tantas vezes. Shaza segue firme, analisando cada detalhe. Ela quer amostras variadas, medindo o quanto ele perde de energia. Só assim conseguiria montar um programa de treinamento eficiente. Ele pergunta se não dava para medir tudo de uma vez. Ela ignora, e apenas manda continuar. Diz que tudo é pro bem dele. Então, ele corre, mesmo sem ar, mesmo com dor. Na segunda semana, a tortura muda de forma. Agora, o cenário é a academia. Levantamento de peso todos os dias. Testes de força sem pausa. Mesmo tremendo, ele segue tentando. E Shaza observa. Com um leve sorriso, elogia o esforço. Mas antes que ele respire aliviado, ela sugere aumentar o peso da barra. Só mais um pouquinho. E assim, enquanto o corpo dele se arrasta, ela já planeja a terceira semana. Vai medir o coração e os pulmões. O inferno está só começando. No último dia da terceira semana, ele está de joelhos. Shaza orienta calmamente. Diz para que Dojin faça certas coisas. Boca fechada, respiração pelo nariz. E tente expandir os pulmões o máximo possível. Mas Dojin mal consegue manter os olhos abertos. A sensação é clara. Ele vai morrer. Mesmo assim, continua. Quase rastejando, ele tenta alcançar a linha de chegada. Mas só desaba, tosse e engasga. E ouve a sentença fria da ceifadora. 2 minutos e 5 segundos mais lento do que ontem. Antes que possa se recuperar, ela já aponta o próximo desafio, agora correr até a fonte mineral. Ele encara o chão e pensa que talvez encontre a morte antes da chegada. Shaza nem hesita, diz que se ele chegar em menos de 10 minutos, ela concederá qualquer desejo. Então, ele explode em uma corrida desesperada. Mas o tempo corre contra ele. 18 minutos e 25 segundos depois, sua voz ainda ecoa na floresta. Um grito longo, frustrado e totalmente vencido. O corpo dele está esparramado no chão. Um gemido fraco escapa, e até a alma parece ter saído pela boca. Shaza se aproxima, entrega uma garrafa e o elogia. Ele realmente se esforçou nas últimas 3 semanas.
mesmo sem ter alcançado a meta de 10 minutos. Ela afirma que os dados físicos coletados já são o suficiente, agora é hora de começar o treino de verdade. O verdadeiro desafio vai começar. O cenário muda. A ceifadora revela que a habilidade que ele usará é a própria força vital dos humanos, um recurso chamado de Baeka. Ele se espanta. Força vital? Ela confirma com tranquilidade. É isso mesmo. E eles vão medir o limite máximo que ele possui. Mas antes disso, uma nova pessoa aparece. Shaza ordena que Sorang levante uma barreira. Ninguém comum pode ver o que vai acontecer a seguir. O brilho intenso surge. A preparação começou. A barreira se ergue em volta deles. Ninguém de fora pode ver ou ouvir o que está prestes a acontecer. O espaço ao redor se transforma, isolando completamente o local. A partir daqui, Dojin deixaria para trás a vida comum. Shaza revela que ele está prestes a entrar do lado surreal deste mundo, um lado onde existem feras, demoníacos e monstros. Para sobreviver à luta contra um Mokidug, ele precisa dominar o uso do Baek. É o único caminho. A expressão dela é séria, não há espaço para distração. Enquanto isso, em outro canto, Sorang surta de raiva. Todos os planos divertidos que ela tinha com a Shaza foram de água abaixo por causa dele. Ela reclama dos privilégios que ele tem e despeja sua frustração contra a tela onde Dojin aparece treinando. Só porque passou numa avaliação física, agora está se achando demais. Shaza então dá ordem de que era hora de medir o limite do poder do Baek. Sorang responde prontamente, já ajustando o sistema. A loirinha, ainda emburrada, observa tudo pela tela. Dojin, isso, Dojin aquilo. Ela já está de saco cheio desse cara, mas vai ficar de olho, quer ver com os próprios olhos se ele realmente é útil. Shaza então propõe o desafio. Assim como ele fez antes com o rifle, agora deve criar um pequeno cubo metálico, simples e direto. Dojin concentra sua energia. Um pedaço de metal, um cubo começa a se formar diante dos olhos atentos dela. Mas o treino não para por aí. Ela ordena que mantenha o tamanho do cubo, mas aumente o peso progressivamente. O objetivo é testar até onde ele consegue ir, forçar o próprio limite. O cubo metálico continua a crescer, em peso, emitindo faíscas intensas. Shaza observa firme e ordena que ele continue, aumentando ainda mais o peso até que ela diga para parar. Sorang atende ao comando, invocando o dispositivo de medição arcano. O artefato surge com um brilho místico e é ativado diante do Baek, conectando-se diretamente à sua cabeça. Shaza explica, o fio serve para medir a energia total. Nada com o que se preocupar, é só continuar. A leitura ultrapassa 90. Sorang alerta que normalmente os números não passam de 100, mas Shaza não está nem um pouco surpresa. Na verdade, esperava que o valor ultrapassasse ainda mais. Ela ordena que avisem quando se aproximar de 180. E a reação da loirinha é um misto de espanto e indignação. A explicação é clara e sombria. Se a energia for usada em excesso, cada centelha consumida rouba parte da vida. Sem sinais visíveis, apenas uma vela queimando mais rápido. A de Dojin já começou a derreter. Shaza observa firme, enquanto Sorang alerta o grupo, diz que a leitura já passou de 170. O visor exibe números que disparam 180, 190, e antes que possam reagir, a marca insana de 200 é atingida. Um fio de sangue escorre pelo nariz de Dojin. Shaza então ordena com calma que ele pode parar. A energia cessa. Dojin cai de joelho, exausto, mas ela sorri, satisfeita. Ele fez bem. Ela pergunta se as instruções foram difíceis. Dojin dá um sorriso cansado e diz que nem tanto, e que foi mais fácil do que o treinamento físico. Shaza estende a mão com leveza e o parabeniza. Dojin aceita o gesto meio sem graça, tentando esconder o cansaço. Mas antes de deixá-lo partir, ela deixa um aviso direto. Aquela hemorragia nasal era o único alerta que ele teria. Em outro canto, Sorang começa a revisar os dados. Algo não bate. A leitura final no visor mostrava 200, mas a analisar mais profundamente, revela o verdadeiro pico de 274. Ela se assusta. Isso está muito acima do comum. A loirinha encara Shaza, intrigada. Como ela sabia que ele iria tão longe? A resposta é simples, mas pesada. Dojin carrega algo raro, algo herdado, um Yoji, mais do que apenas uma medida alta. É a marca de um potencial incomum. E Dojin, ainda confuso, mal começa a entender o que isso significa. Shaza encara Dojin com um olhar firme, mas sereno. Ela não precisava dizer mais do que aquilo. Os pais dele haviam feito um último pedido antes de partir. Algo íntimo, profundo, um desejo tão carregado de sentimentos que era impossível ignorar. As memórias vêm à tona como uma maré escura. O dia do acidente, as últimas palavras, o pai com a voz fraca, sussurrando entre os escombros. Cuide bem de sua irmã.
Dojin revê tudo, a imagem dos pais, a dor, a promessa. Então, entende o que Shaza queria dizer. Naquele instante em que alguém morre com um desejo desesperado, se alguém aceita esse desejo com sinceridade, o Baika, a essência vital daquela pessoa, é transferido, e isso chama de herdar um Yoji. Shaza confirma, o Baika que Dojin carrega não é comum, é o legado dos pais dele. O garoto se abaixa, pega o cubo e pela primeira vez sente o peso de tudo. Não é só força, é a responsabilidade, o vínculo, a promessa que moldou seu destino. Na sombra da tragédia nasceu algo raro, e agora, finalmente, ele entende o porquê. O peso que Dojin carrega não é leve e nunca será. Herdar o Baika e mantê-lo exige mais do que força. É uma prova silenciosa dos anos vividos com sinceridade, das cicatrizes que ninguém viu, dos esforços que ele fez, mesmo quando ninguém esperava nada. Shaza sabe disso e pela primeira vez reconhece em voz alta o quanto ele já lutou até aqui. Seus pais entenderiam, eles veriam que ele honrou o pedido. Sem dizer mais nada, Dojin sai correndo, talvez tentando fugir do aperto no peito, ou talvez só querendo refrescar a cabeça. O balde de água cai com tudo, e ele toma um banho gelado do nada. Shaza dá risada, e Dojin, todo envergonhado, tenta disfarçar dizendo que o calor está estranho hoje, e que o planeta anda meio doido ultimamente. Ela muda de assunto, sorriso leve nos lábios, olhos tranquilos, e diz que o treinamento está encerrado. Agora, tudo o que resta é ele voltar para casa. Antes de deixá-lo ir, Shaza sugere que ele enxugue os olhos. Afinal, ainda dava para ver que ele tinha chorado. Dojin reage na hora. Não chorou, pelo menos não que ele admita. Já em casa, ele se prepara para sair de novo. A irmã percebe que ele não tá indo trabalhar vestido como de costume. Dojin responde rápido que mudou de serviço. Agora é o trabalho braçal. Ela fica em choque. Só queria saber se não era perigoso, mas ele disfarça, diz que é normal. Sai às pressas. Ela só pede que volte cedo. Enquanto isso, as palavras de Shaza ainda ecoam. Seus pais sabem tudo que ele enfrentou até agora. E talvez, só talvez, estejam olhando por ele, mesmo assim. Dojin encara a palma da mão aberta. Ali, sente o peso do que os pais deixaram para trás, o tal do Baika, um poder que, segundo Shaza, só passa adiante quando alguém está morrendo com um desejo forte demais para deixar inacabado. Se alguém assim entrega seu último suspiro ao lado de alguém querido, esse alguém herdou seu Baika. Herda a sua vontade. Esse processo tem nome: carregar a vontade. Dojin não é o único no mundo. Yejin também está com ele. E só de saber isso já é o motivo suficiente para seguir em frente. Com esse pensamento, ele ativa o modo de treino móvel. Um drone surge no ar. Imediatamente, um campo de barreira se forma ao redor. Ninguém de fora pode ver o que está acontecendo ali dentro. Mas o drone não perde tempo. Já vai escaneando tudo, inclusive a condição física de Dojin. E ele nem teve tempo de respirar direito ainda. Dojin ainda tentando processar a situação, mas é interrompido pela voz que ecoa do drone flutuante. Algo naquela voz parece familiar. Já ouviu aquilo antes, mas onde? Antes que pudesse pensar mais, Shaza aparece na sua frente com aquele sorriso tranquilo. Sem aviso, ela propõe algo direto. Hora do treino prático. Dojin trava. Treino? Agora? Ele mal sabe lutar, muito menos contra monstros. Shaza percebe sua aflição e logo o tranquiliza. Não vai ser jogado direto contra criaturas perigosas. O primeiro oponente dele é um gato preto, mas não um gato comum. Shaza revela o nome: Dansil Pio. Dojin reconhece na hora, aquele mesmo gato que viu antes, quando tudo começou. Só que agora ele entende a gravidade. Dansil não é só um gato, ele é a besta espiritual usada no submundo para fazer criminosos confessarem. Ele fareja mentiras e mostra a verdade da pior forma possível. Se o gato morder, tudo que Dojin estiver pensando será revelado sem filtro. Sentimentos, pensamentos, segredos, tudo. E não importa se ele quer ou não. Dojin se assusta, mas logo pergunta se o gatinho morde pessoas comuns. Shaza responde com naturalidade: esse aí não, mas o atual Dojin pode ser mordido sim. A explicação vem logo em seguida. No momento em que Dojin materializou sua arma naquela primeira batalha, sua Baika mudou. Passou de atributo defensivo para ofensivo. Isso torna um alvo válido para o gato da verdade. Dojin entende tarde demais. O gato já crava os dentes nele. E é aí que a vergonha começa. No acesso de desespero, ele grita em voz alta. Não conseguia parar de olhar para as pernas de Shaza nas meias. O gato retruca furioso, digitando numa tela: quer apanhar, seu pervertido? Dojin se debate, implorando para largar. Shaza, de lado, só observa, confusa, se perguntando se tinha algo de errado nas suas meias. Dojin tenta disfarçar, fingindo que nem lembra das tais meias, mas o gato não o engole.
Ele encara com os olhos julgadores e pergunta direto: prefere fingir amnésia ou morrer? A resposta vem em forma de sentença: bate nele até a morte, Danzil. Dojin congela: morrer? Isso não é só um treino? Shaza, com um sorriso casual, diz que sim, só uma prática para combate reais. Dominar o gato faz parte do treino de hoje. Mas para começar leve, ela escolheu esse espírito que não é tão perigoso assim. Dojin engole seco e aceita o desafio. Ele tenta se convencer, é só um gato. Mesmo que seja uma besta espiritual, é só um gato. O resultado, Danzil voa para cima dele. Dojin também voa, mas de outro jeito, direto para o céu, com um grito de "Miau!", que não deixava dúvidas sobre quem venceu. Depois do golpe que o mandou voando, Dojin cai de joelhos, derrotado até pela gravidade. Sem dizer uma palavra, ele só aceita. Shaza o encara firme, reclama que ele deveria ter escutado até o final. A barreira de treino nem tinha sido ativada no modo de combate ainda. Ele se desculpa, e os comentários debochados do gato só pioram tudo. Shaza acaricia Danzil, que ainda tá com sangue nos olhos. Pede para ele se acalmar. Dojin ainda não tem experiência com lutas reais, era para pegar leve. Ela pega o gatinho no colo e muda a configuração da barreira. Agora sim, está em modo sparring. Com isso, os dois podem lutar livremente sem medo de se machucarem de verdade. Mesmo que se acertem, os corpos verdadeiros não serão feridos, só as formas espirituais é quem levam o dano. Quando a barreira for desativada, tudo volta ao normal. Nada vai acontecer com os corpos reais. Shaza sorri e pede: agora sim, mostrem suas habilidades. Dojin tenta manter a calma, decide pensar numa estratégia. Afinal, contra um gato, só existe uma arma verdadeira. Eles sacam a vara de brinquedo felino, com toda a confiança do mundo. Mas o olho do gato brilha. O sistema já alerta. Coloque isso de volta agora. Antes que perceba, Danzil já entra em modo caçador. Seus instintos despertam como uma fera das trevas. A loirinha grita para ele parar, mas é tarde demais. Danzil avança como um míssil felino, olhos vermelhos, aura maligna, e nenhuma misericórdia. Dojin grita em pânico. Aquilo ainda é um gato ou virou um demônio? A vara é lançada longe com um golpe, e Danzil, completamente insano, corre atrás com tudo. Shaza observa a distância enquanto Dojin corre pela própria vida. A vara voa, o gato voa, e no meio disso tudo, só tem uma certeza. Ele provocou o pior lado de Danzil. A ceifadora cruza os braços. Aquela criatura nem deveria estar solta assim, diz ela. Mas, pelo menos, é um bom treino realista. Dojin corre com tudo, e mesmo fugindo, ainda tenta bolar um plano. Como é que se derrota um gato demoníaco com as mãos nuas? Shaza responde com calma. A voz ressoa pela IA. Baika agora é ofensivo, mas para isso precisa despertar os 3 atributos de combate: vontade, determinação e divindade. Baik por si só é puro escudo, defende de qualquer poder sobrenatural, mas não ataca. Só que, com o treino certo, dá pra ativar o modo ofensivo. Dojin já avançou bem. Se continuar focando no atributo vontade, conseguirá liberar força física de nível Mukidug, velocidade, reflexo, instinto. E nesse momento, ele ativa. As pernas disparam, mente aguçada, e o desespero vira impulso. Dojin acha que já pode usar a tal vontade, mas Shaza corta suas esperanças dizendo que não está nem perto disso. Desesperado, ele apela. Quer aprender a vencer primeiro. Deixa a teoria para depois. Afinal, o gato tá soltando raio pela boca. Shaza só observa com aquela cara de sempre. Enquanto Dojin mal desvia do ataque, já começa a se perguntar se aquilo ali é mesmo só um gato. Mas Danzil não é um bicho comum, é uma besta espiritual feita para destruir o mal e domar demônios. Se Dojin quiser lutar de verdade, vai ter que ativar o segundo atributo, determinação. Com isso, poderá lançar feitiços de combate como aquele raio, telecinese, disparo de objetos e até manipular fogo, trovão e vento. Parece longe, mas é esse o próximo passo. Enquanto ele tenta entender tudo isso, o gato não para. Fogo explode no chão, chamas saltam da boca do bichano. Dojin percebe e diz que isso não é um treino comum. A poça sumiu num único disparo. Dojin congela. O ataque foi tão forte que evaporou tudo em um instante. E se fosse ele no lugar da água? Shaza explica que, embora o atributo determinação permita feitiços poderosos, ele exige anos de treino e um baita consumo de energia. Ou seja, Dojin não tá nem perto de conseguir usar aquilo. Desesperado, ele pede um resumo. Esquece livro, esquece teoria, só quer um jeito rápido de domar o gato atirador de raios. Mas Shaza admite que também tá se enrolando.
lutando. É a primeira vez que ensina combate prático para alguém. Mesmo assim, decide revelar um atalho, um terceiro atributo, algo que permite causar o mesmo nível de destruição sem precisar dominar vontade nem determinação. O atributo final, divindade. Shaza, via Android, continua a explicação. O atributo da divindade tem poder comparável ao da determinação, mas depende totalmente de como é usado. Dojin, à beira de um colapso mental, só queria ajuda prática, mas Shaza insiste. Para ativar esse poder, é preciso canalizar o próprio Baek, o mesmo que ele já usou antes, sem perceber. Esse atributo, segundo Shaza, é típico dos Guardiões da Alma, capaz de criar armas infundidas com Baika, fortes o bastante para ferir um Mokidug. Dojin arregala os olhos. Aquilo parecia perigoso demais. Mas Shaza garante que qualquer ferimento grave vai se curar assim que eles saírem dali. Mesmo que os corpos sejam destruídos, eles não morreriam. Só teriam que sentir a dor interna no processo. Mas um golpe atinge o chão com força. Dojin tenta se levantar, mas seu corpo já está no limite. Não consegue mais desviar como antes. Ele respira fundo e decide mudar a abordagem. Se não dá para escapar, vai ter que aguentar o impacto. Com a mente focada, materializa uma placa de ferro para se proteger. O escudo surge a tempo de bloquear o próximo ataque. Shaza observa satisfeita. Mesmo sem técnicas defensivas, ele conseguiu se defender. Aquilo é exatamente como a divindade funciona em combate. A técnica que antes parecia confusa agora faz sentido. Dojin percebe que pode controlar o peso do objeto materializado, usando a mesma lógica que aplicou antes na luta com o machado. Reduzindo o peso da placa, ele consegue reagir com mais velocidade, e com isso, a defesa deixou de ser um problema. Agora era a vez de Dojin revidar. Com o escudo e a arma nas mãos, ele chama a atenção do mascote demoníaco. Enquanto isso, a ceifadora observa em silêncio. Normalmente, esse poder só serviria para criar armas simples, mas Dojin consegue materializar equipamentos modernos em alta velocidade. Poder de fogo, técnicas destrutivas, tudo isso graças à forma como ele acessa a divindade. Ainda falta muito para dominar os atributos e as artes espirituais, mas conjugar armas modernas já é um começo sólido. E com o tempo, ele vai entender como funcionam diferentes técnicas. Mas, Dojin, mesmo com uma arma, acertar aquele bicho ainda era um problema. Pequeno, rápido e imprevisível. O alvo se move com facilidade, escapando de cada disparo. Dojin tenta antecipar os movimentos, mas o inimigo é esperto demais para cair em um ataque direto. O escudo não foi o bastante. O impacto arremessou Dojin com força contra o chão. Era nítido. Só uma arma não ia resolver. Enquanto o inimigo se aproximava, ele se rastejava no chão, tentando manter a calma. Pensava rápido, suando, esperando o momento certo. Danzil avança com os olhos ferozes, mas Dojin reuniu energia e se levantou. Só precisava de mais um segundo. Com a mão aberta, ele invoca uma técnica mais elaborada. Queria ver se aquela praga conseguiria escapar de um ataque mágico de área. A água responde ao seu chamado. Do nada, uma cachoeira colossal desaba do céu, varrendo o campo e levando tudo com ela. O inimigo é engolido pela avalanche líquida, e só se ouve um miado desesperado se perdendo em meio ao fluxo. Dessa vez, Dojin virou o jogo de forma épica. Dojin sai da água sorrindo, o inimigo está fora de combate. E a invocação funcionou. Na central de observação, a loirinha regala os olhos. Ele conseguiu criar água do nada. Shaza analisa com calma. Materializando um líquido em grande escala exige domínio avançado da habilidade divina. Mesmo assim, Dojin fez parecer simples. Ela cruza os braços, pensativa. Dojin tem um talento fora do comum. Talento esse que vai muito além do normal. Enquanto o gato mágico se recupera da surra, ela elogia o ataque de Dojin, que surpreendeu até ela. Nunca imaginou que ele seria tão criativo. Já no banco, com a brisa do fim da tarde, um novo desafio é lançado. Ela entrega um livro com diagramas. Durante os próximos 3 dias, Dojin terá que memorizar a estrutura de armas e armamentos. Só assim poderá materializar com precisão e sobreviver ao que vem pela frente. Dojin recebe o livro da missão com marcações nos pontos essenciais. Folhando curioso, ele começa a entender a lógica do treino. O Baika, a energia que ele usa, se recupera com descanso, tipo MP nos jogos. Durante os próximos 3 dias, ele poderá invocar o Baika a qualquer momento, mas precisa dosar bem. Cada uso será registrado e a energia gasta só se recupera depois. Shaza então ativa um holograma. Uma mulher aparece com um possível alvo. Mesmo sem histórico violento, ela está no radar da MEE.
Se sua energia subir, será considerada uma ameaça. Doji entende, o treinamento vai ser prático, e sua primeira batalha, ao lado da comandante, está próxima.